Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Monitoria de Algoritmos e Programação 1. Eu me chamo Luiz Fernando e no vídeo de hoje eu falarei um pouco sobre árvore B. Nesse vídeo abordaremos os seguintes tópicos: definição, ou seja, o que é uma árvore B, motivação, ou seja, quando usamos e para que usamos a árvore B, propriedades, como funciona uma árvore B no caso, e busca, inserção e exclusão, que são as três operações aí que a gente pode estar fazendo no árvore B. Além disso, eu vou estar mostrando também para vocês um código em C de uma árvore B e ao final estar mostrando as referências utilizadas para essa aula. Bem, o que é uma árvore B? A árvore B é uma forma generalizada da árvore binária, né? A gente já tem um vídeo sobre a árvore binária, então se você não viu ainda, dá uma passada lá que vai te ajudar nessa aula. Na árvore B, cada nó pode conter mais de uma chave, o que difere da árvore binária, né? Que cada nó só poderia ter uma chave. No caso, os nós são esses quadradinhos aqui, né? E como vocês podem ver, eles têm mais de uma chave, ou seja, eles têm mais de um número aqui, que é o tipo de chave que a gente está utilizando para representar. E cada nó pode ter mais de dois filhos. Então, diferente novamente da árvore binária, onde cada nó só tinha dois filhos no máximo, a árvore B aqui agora, como ela tem mais de uma chave, ela também pode ter mais de dois filhos. Entendeu? Como, por exemplo, nesse nó aqui, que tem duas chaves, e ele tem três filhos. Lembrando que cada filho é um quadrado desse, e ele pode ter mais de uma chave. Bem, e quando usamos a árvore B? Para que usamos ela? Bom, ela é ideal para quando a gente tem muita chave na nossa estrutura de dados. Por quê? Porque quando a gente tem muitas chaves, é necessário que a gente carregue totalmente a árvore na memória. O que muitas vezes acaba não sendo possível por conta das limitações ali da memória RAM. Então, a gente utilizando uma árvore B, a gente consegue ter mais chaves dentro de um nó, o que vai diminuir o tamanho da árvore. Então a gente pode meio que fazer a busca carregando nó por nó na memória RAM, enquanto os outros nós eles ficam armazenados no disco, não sendo necessário fazer tanto acesso ao disco, justamente por conta disso que o acesso ao disco é minimizado. Bom, e quais são as propriedades da árvore B? Bem, a árvore B ela tem uma coisa chamada ordem da árvore, né? Que aqui no caso eu vou estar chamando de M, né? Mas a ordem é nada mais nada menos do que o número máximo de chaves que cada nó pode ter, entendeu? E aí a partir disso a gente pode assumir algumas regrinhas aqui. Um nó pode ter um máximo de M filhos, ou seja, eu tenho a minha ordem M e eu posso ter M filhos. Se minha ordem é 3, eu posso ter 3 filhos, cada nó. Um nó ele pode conter um máximo de M menos 1 chaves. Então, cada nó ele só pode ter essa quantidade de chaves. Se passar disso, a gente vai ter que reorganizar a nossa árvore. Entendeu? Um nó deve ter um mínimo de M sobre 2 filhos. Ou seja, se minha árvore ela tem 3, ou ela é de ordem 3, né? Então, qual é o máximo de filhos que eu possa ter? 1,5. Como 1,5 não é um número válido, a gente aproxima ali para baixo, né? No caso, cada nó ele deve ter no mínimo um filho, né? Se, por exemplo, minha árvore fosse de ordem 4, 4 sobre 2 dá 2. Então, minha árvore, cada nó tinha que ter no mínimo 2 filhos, entendeu? Se o nó não tem 2 filhos, então eu tenho que reorganizar a minha árvore para cumprir essa regra. Porque a árvore B ela só está normalizada quando ela segue essas regrinhas aqui, né? Então, se ela não seguir essas regrinhas, ela tem que ser reorganizada para seguir elas, né? A gente vai fazer modificações nos nós, que eu vou estar mostrando para vocês mais para frente. Um nó, ele deve conter, no mínimo, M sobre 2 menos 1 chaves, exceto o nó raiz. Ou seja, cada nó
ele tem que conter essa quantidade aí. No caso da ordem 3, né? 3 dividido por 2 dá 1,5, né? 1,5 ali num valor muito válido, mas 1,5 menos 1 dá meio, né? A gente sobe ali para cima. Então, cada nó ele deve ter no mínimo uma chave, né? No caso, por exemplo, de uma árvore de ordem 6, 6 dividido por 2 dá 3, 3 menos 1, 2. Então, cada nó ele tem que ter no mínimo duas chaves para ele estar normalizado, né? Com exceção da raiz, né? Que no caso a raiz, quando a árvore ela não for lá montada, né? E se a gente começar uma árvore do zero e for inserindo valores, a raiz não vai ter nenhum valor, né? Então ela vai ter 1, depois 2 e assim vai. Né? Vocês vão estar vendo quando está falando aqui de inserção. Bom, agora estarei dando início às explicações sobre as operações possíveis de se fazer numa árvore B, né? Para isso eu vou estar utilizando esse simulador de árvore B. Eu vou estar deixando o link na descrição, caso vocês queiram utilizar também. Bem, eu vou começar explicando a operação de busca, né? Então, como é que a gente faz uma busca na árvore B? A gente tem aqui nossa árvore B bonitinha, com os nós, né? Cada quadradinho desse aqui é um nó. Dentro dele aqui a gente tem as chaves, né? Cada nó, ele pode ter ou não ter nó filhos, né? Que são esses daqui. No caso, esse nó é filho desse, esse nó é filho desse, esse nó é filho desse, e assim sucessivamente. E esses últimos nós aqui, que não tem filhos, são chamados de folhas, né? E o seguinte, como é que a gente faz a busca, né? Digamos que eu queira buscar pelo número 22 nessa minha árvore aqui, né? Então, primeiro, eu sempre começo pela raiz. A raiz é esse meu primeiro nó que eu tenho aqui na árvore, da onde todos os outros nós descendem, né? Então, vou começar por ele. Aí, eu vou ver primeiro o número que eu quero buscar, que no caso é 22. Vou deixar até anotado aqui. 22, ele é menor do que 31? Sim. Então, eu venho para o filho esquerdo, o nó filho esquerdo. Então, eu venho para esse nó aqui. Aí, eu começo da esquerda para a direita, quando um nó tem mais de uma chave. Então, eu venho aqui. 22 é menor que 13? Não. Então, eu já não venho para cá. 22 é maior que 13? Sim. Aí eu vou me perguntar, mas 22 é menor que 21? Não. Então ele não vem pra cá. Aí ele vai pra aqui. 22 é maior do que 21? Sim. Então ele vem pra cá. E aqui ele vai verificar novamente. 22 é menor que 22? Não. 22 é igual a 22? Sim. Então ele vai e entra aqui. Lembrando também, eu acabei esquecendo de falar, mas ele sempre faz essas três verificações em cada chave. Se ele é menor, igual ou maior, né? E quando tem esse caso aqui, que tem um filho entre duas chaves, né? Ele sempre vai ver, tá? Ele é maior, mas ele é menor que a chave seguinte. Aí ele vem, se for, ele vem pra... se for menor, ele vem pra cá, né? Então, beleza, vamos executar aqui. Pronto, e achou ali 22, entendeu? Aqui ele foi encontrado. Bora fazer só mais uma, só para fixar mesmo. Tá, vou ver aqui o 12, né? Então a gente vai lá, vai procurar por 12. 12 é menor que 31? É, né? Aí ele vai verificar. Aí ele vai direto no caso, né? Aí ele vem para aqui, para esse nó. 12 é menor que 13? É. Então ele vem direto para cá. Aí ele chega aqui, lembrando sempre da esquerda para a direita. 12 é menor que 11? Não. É igual a 11? Não. É maior que 11? Sim. Aí ele vai para a próxima chave. 12 é menor que 12? Não. É igual a 12? Sim. Então, aí ele é encontrado. Pronto. Se o elemento que você procura não está na árvore, ele não é encontrado, né? Então aqui eu vou colocar o número 76. Ele vai até o limite e não é encontrado. E a busca é isso. É muito simples, né? É só você ter em mente essas verificações que tem que fazer. Menor, igual ou maior, né? E quando tiver mais de uma chave, você sempre vê maior que a chave da esquerda e menor que a chave da direita. Se for, ele entra
no nó filho que está entre as duas. Né? Bom, agora eu vou estar falando como é que funciona a inserção na árvore B. Né? E para isso eu vou estar mostrando alguns casos aqui específicos, mas que servem de base para as outras possibilidades também. Então, o primeiro caso é quando a gente vai inserir um elemento e esse elemento ele é inserido em uma folha, né? Ou seja, em um nó que não tem filhos. E essa inserção dele não desbalanceia a minha árvore, né? Não fere aquelas propriedades que eu falei nos slides anteriores. Então, por exemplo, eu vou inserir aqui, deixa eu ver, eu vou inserir aqui 46, que em tese era para ele ser inserido aqui, né? Então, o que é que vai acontecer? Ele vai ver, 46 é menor que 31? Não. É igual a 31? Não. É maior do que 31? Sim. Ele vem para cá. 74 ou 46, ele é... deixa eu só preencher aqui com 46 para a gente não se confundir. 46, ele é menor que 74? Sim. Então ele vem logo para cá. Aí ele vai ver assim, vai ver aqui. 45 é um nó folha? Sim. Então, ele vai verificar. 46 é menor que 45? Não. É igual a 45? Não. É maior que 45? É. Então, por ser um nó folha, ele vai inserir aqui, dentro do nó. Então, vai ser a segunda chave desse nó. Entendeu? Ele só insere nos nó folhas. Então, bora inserir aqui para ver se é isso mesmo. Pronto. E como aqui não feriu nenhuma das propriedades, né? Então, ele não desbalanceou a árvore. Né? O segundo caso é quando a inserção fere uma das propriedades. No caso, eu vou estar levando em consideração aqui a propriedade do número máximo de chaves, né? Que sempre vai ser M, no caso M é a ordem, no caso aqui é o degree, então essa árvore aqui ela é de ordem 3, né? E cada nó ele só pode ter, no máximo, M-1 uma chaves, né? Então, se eu inserisse aqui, por exemplo, 47, né? Vou botar aqui, 47. Aí ele vem aqui, 47 é maior do que 31, menor que 74. Aqui é um nó folha, ele vai detectar que é um nó folha. Ele vai ver, 45 é maior do que 47, é maior do que 45, maior do que 46, ele vai inserir aqui do lado, né? Só que quando ele inserir isso, ele vai ferir a propriedade do máximo de chaves dentro de um nó, né? Que aqui no caso só poderia 2. E por ele ferir, ele vai ter que reorganizar a minha árvore, né? E como é que é feito isso? Eu vou estar inserindo ele aqui e vou estar pausando no momento que ele insere. Aqui, ó, ele inseriu. E quando acontece esse desbalanceamento, o que é que eu faço? Eu vou pegar a minha chave, nessa situação, eu vou pegar a minha chave e dividir ela no meio. No caso, como aqui é um número ímpar, eu vou estar passando o número que está no meio para a esquerda. Então aqui eu vou dividir em dois grupos, né? Imagina que aqui tem uma divisão, onde eu estou passando a setinha. Então ficou 45 e 46 de um lado e 47 do outro, né? Se fosse um número se fosse uma árvore de ordem 4, por exemplo, o número máximo de chaves aqui seria 3, né? Então, quando ele fosse estourar esse número, teria 4 chaves e aí seria igual a divisão, né? 2 para um lado, 2 para o outro. Mas nesse caso aqui, como é ímpar, fica sempre com o maior número o lado da esquerda. Então, eu dividindo aqui no meio, eu vou pegar o último elemento da esquerda, no caso 46, e vou subir ele para a chave de cima, né? Então a gente pode dar prosseguimento aqui. Ele sobe, minha árvore está balanceada de novo. No caso, esse nó aqui, ele não fere as propriedades, né? Lembrando que o máximo é 2, o máximo de chaves que pode ter no nó é 2, e aqui ele está tudo ok. Então a árvore ficou balanceada de novo, entendeu? E é só seguir essa regra nesse caso aqui.
Bom, o outro caso seria quando a gente insere um elemento e esse elemento ele desorganiza a nossa árvore ultrapassando o máximo de chaves, né? Só que não só na folha, e sim também no nó mais inferior, no nó pai, no caso, né? Então aqui no caso eu vou estar inserindo aqui o valor 10, né? E vocês vão ver que ele vai estar desbalanceando aqui, mas aqui vai reorganizar, só que vai desbalancear esse aqui, né? Então vou estar inserindo aqui o valor 10. Vou estar pausando aqui. Então ele insere 10 aqui, lembrando que aqui é quando nesse caso a gente vai dividir aqui em duas bandas, né? Então eu divido aqui, ficou 12 para um lado e 10 e 11 para o outro. E aí eu vou pegar o maior à esquerda, que no caso vai ser 11, e vou subir. Pego um 11 e subo. Só que aqui vai estar desbalanceado também. E aí o que é que eu faço? A mesma coisa. Vou, divido no meio, né? Lembrando que a esquerda sempre vai ficar com mais números. Eu divido no meio, pego o maior à esquerda, que no caso é 13, e subo ele. E aí o 13 vai vir para cá, pro 31 aqui. E aí sempre quando eu faço isso, né, eu reorganizo minha árvore, né? No caso, altero aí quem vai ser filho de quem, né? No caso aqui, como vocês podem ver, como o 13 ele sobe para cá, isso aqui é dividido em duas subárvores, né? Aqui, ó, tá vendo? Então ele sempre reorganiza desse modo. É bem intuitivo, então não tem muita confusão. E de inserção, basicamente, é isso. Bom, e agora eu vou estar falando sobre a exclusão, né? Que é a operação mais complicadinha que a gente tem na árvore B. Bem, também, assim como a exceção, tem alguns casos ali chaves, né? Pra gente estar trabalhando aqui, que serve de base para as outras possibilidades, né? O primeiro deles é quando a chave excluída, ela não vai desbalancear a nossa árvore B, né? Por exemplo, no caso aqui, se eu fosse excluir 75, né? Então eu venho aqui em delete, vou botar aqui 75. E aí ele faz aquela mesma verificação, né? 75, ele é menor que 13? Não. Igual? Não. Maior? Não. E assim ele vai indo, né? Assim como é feita a busca, até ele achar o 75. Ele achou o 75 aqui, né? Eu vou dar um play aqui no... Na verdade, eu vou deletar ele aqui. Tá dando aqui um play. E eu vou estar prosseguindo aqui, né? Ele achou 75, beleza. Aí ele vai remover ele e não vai acontecer mais nada, porque a remoção dele não desbalanceia. Cada nó, ele continua tendo a quantidade mínima de chave e cada nó continua tendo a quantidade mínima de filhos, né? Então ele não desbalanceia em nada a nossa árvore. Então esse é o primeiro caso, é o mais de boa. O segundo caso é quando o nó que a gente exclui desbalanceia a árvore, né? E nesse caso específico, ele vai ferir aquela regra do número mínimo de filhos que cada nó deve ter, né? Lembrando que cada nó deve ter o número de filhos no mínimo de M, né? Bom, um outro caso que a gente tem, que pode estar desbalanceando a árvore, é quando a gente exclui um nó que ele vai ferir a regra do número mínimo de chaves por nó, né? Que nesse caso aqui, por ser uma árvore de ordem 3, o número mínimo é 1, né? Porque a gente tem ali 3 dividido por 2, né? Seguindo a fórmula lá, dá 1,5, menos 1 dá meio. A gente arredonda para cima, dá 1. Então o mínimo de chaves que cada nó deve ter é 1, né? Então se, por exemplo, a gente excluir aqui o 12, ele vai ficar com 0. 0 é menor que 1. Então isso vai... minha árvore vai estar desbalanceada. Então eu vou ter que reorganizar ela, né? E aí nessa situação, o que é que a gente faz? Quando o nó que a gente exclui, ele possui um dos irmãos, ou seja, um dos nós adjacente a ele, no caso aqui o 12, ele só tem esse aqui, né? O da esquerda.
Quando ele tem mais do que o mínimo, no caso o mínimo é 1, ele tem 2. Então o que é que eu posso fazer? Eu posso subir o meu maior irmão da esquerda, né? No caso aqui é o 10. Eu subo ele aqui e desço o pai dele, entendeu? Então eu desço 11 e subo 10. Bora estar executando aqui pra gente ver. Ah, esqueci de colocar aqui o número, né? Eu vou estar deletando aqui o 12. Tô dando play aqui. Pronto, ele aqui ele achou, né? Ele excluiu o 12 e ele já sobe o 10 e desce o 11. E aí minha árvore fica balanceada de novo. Esse caso, ele sempre vai prezar o irmão da esquerda. Porém, se o irmão da esquerda ele não tiver a quantidade mínima, mas o da direita tiver, então ele pega o menor da direita. É sempre isso. Ou ele pega o maior da esquerda ou o menor da direita, mas sempre dando prioridade ao maior da esquerda. Bem, outro caso, seguindo essa mesma lógica, é quando a gente remove um nó folha, só que ele não tem irmãos, né, com a quantidade maior que o mínimo, né? No caso aqui, por exemplo, se a gente fosse remover o 76. Melhor ainda, se a gente fosse remover o 47. Ele olha, pô, o meu irmão da esquerda, ele tem mais do que o mínimo? Não tem, ele tem só 1. Aí depois vai olhar o da direita. O meu irmão da direita tem mais que o mínimo? Não, só tem só 1 também. E agora o que é que eu faço, né? Então, nesse caso, quando a gente remove o 47, o que é que ele faz? Ele reorganiza aqui em cima, né? Então a gente remove o 47, aí o que é que ele vai fazer? Ele vai descer o 46 e juntar com o 45. E aí aqui em cima vai ficar com uma chave só. Entendeu? Ele meio que junta aqui para rebalancear. Aí se não der para juntar na esquerda, ele junta na direita, entendeu? Sempre priorizando da esquerda para a direita. Então bora remover aqui para ver o que acontece. Ele achou 47, tirou. Aí ele vai descer o 46 e juntar com o 45. E minha árvore está balanceada de novo. Então, basicamente, esses são os 3 casos quando o nó excluído é uma folha. Bom, e agora a gente tem um caso que quando a gente vai excluir um nó interno, né? No caso, um desse daqui. Né? Aí o que é que acontece? Né? Digamos que a gente vai deletar aqui o 74. Né? E aí nisso a gente tem 2 situações. A primeira situação é quando esse nó interno ele tem um dos seus filhos, né, com uma quantidade maior que o mínimo de chaves, né? No caso aqui, o 74, ele tem o filho esquerdo aqui, ele tem 2 chaves, né? E o mínimo é 1. Então, nesse caso, quando isso acontece, um dos filhos dele, uma das chaves do filho, substitui ele, né? No caso, se for o filho esquerdo, é sempre a maior chave. Se for o direito, a menor. Seguindo aquela mesma regra do outro exemplo. Então, quando a gente vai remover aqui o 74, ó, vocês podem ver, tá vendo? O 46, que é o maior filho esquerdo, sobe e minha árvore fica balanceada de novo, né? Essa é uma dessas variações. A segunda variação é quando ele não tem filhos com um número maior que o mínimo de chaves, né? Aí a gente vai ter que fazer uma reorganização mais elaborada da nossa árvore. Por exemplo, aqui no caso do 10, se eu for remover o 10, aí o que é que ele vai fazer? Eu removendo o 10, ele vai ter que meio que rotacionar a nossa árvore, né? Então, ele vai olhar os irmãos dele e o pai, né? No caso aqui, como o 10 ele não tem irmãos à esquerda, né? Ele só tem irmão à direita, então o irmão escolhido é o da direita, né? Então ele vai fazer o quê? Ele vai pegar o 21 aqui, juntar com o 13, né? E o 9 e o 11 vão se juntar também e vão ser filho do 21. Vou estar executando aqui para vocês verem. Aí, ó, ele achou o 10, vai deletar. Pronto, deletou, fez aquela algo parecido com o exemplo anterior, subiu o 9, só que mesmo assim minha árvore está desbalanceada, né?
E aí ele vai e desce o 9 e junta com 11. E agora ele vai fazer aquilo que eu tinha falado. Ele vai juntar o 13 com o 21 e o 31 vai começar a apontar para esse nó aqui de baixo. Tá vendo? E aí minha árvore fica balanceada de novo, né? E com isso a gente fecha o cenário de exclusão, né? A partir dessas bases dá para fazer essas alterações, é sempre seguindo essa lógica, priorizando os irmãos da esquerda para depois os da direita, né? E esse cenário serve de base para você estar fazendo essas operações. Então, pessoal, esse vídeo aqui está chegando ao fim. Espero que você possa ter aprendido um pouco aí da teoria por trás da árvore B, mas calma, calma que ainda não acabou. A gente tem mais um vídeo que mostra a implementação da teoria que foi explicada nessa aula. A gente implementa ele utilizando a linguagem C, né? Ele vai estar na descrição aqui do vídeo. Então dá uma passada lá para você estar aprendendo. E até a próxima.